MS Dia previu, eu estou aqui com o Elmar Renato, que alguns vão pensar, é o ex-BBB ou o BBB. É um amigo meu, é alguém que eu gosto muito, não penso igual a ele, não sou igual a ele, mas admiro muito ele pela convicção com que ele trabalha os pensamentos na vida dele. E ele é um cara que, talvez o programa, não sei se mostrou isso bem, ou quem passou a conhecer ele depois do programa, ele respeita muito a opinião alheia. Apesar dele ter uma convicção muito pronta, ele respeita a forma das pessoas pensarem. E isso é algo que está muito carente no nosso mundo de hoje, porque a política ela não pode ser baseada em extremos, ela tem que ser baseada em diálogo, e ela tem que preceder uma motivação que ela vem ou da indignação ou da resignação. Ele é um cara muito bom para a gente tratar disso, porque ele já leu, já estudou sobre esse assunto. Seja bem-vindo, obrigado por estar no nosso canal aqui. Valeu, mais uma vez, né, Danilo? Mais uma vez, né? A gente fazendo um bate-pronto, um bate-bola. Da outra vez foi da questão da cassação dos deputados estaduais, né? Sim, que também era baseada numa indignação. Que não deu em nada, né? Mato Grosso do Sul, na realidade, a Assembleia Legislativa é a Assembleia da pizza pronta, né? Mas eu acho que a conta vem ano que vem. Eu também acho. Eu acredito muito nisso. E além de vir, eu acho que podendo vir ano que vem, aquilo que até acabou aparecendo nesse programa da Globo, que você participou, muitas vezes o que fica é o exemplo. Sim. O exemplo, a gente não tem um limite, por exemplo. E dar um bom exemplo, eu acho que é a obrigação de todo mundo que se presta a ter alguma atividade pública. Ali você e os outros dois advogados, deram exemplo de indignação e de alerta. Estamos de olho. E provavelmente aquilo ali, a próxima vez que acontecer algo parecido, de repente não vai ser vocês que vão fazer a petição, pode ser outros. E se isso acontecer, a democracia está vivendo. Entrando nesse link, nesse programa que você participou da Globo, o Reality Show, que é um microcosmo um pouco da vida, eu senti falta naquilo que eu assisti de mais discussão política. Eu acho que você está ali daria a condição de falar mais sobre o Brasil, de você até levar a sua experiência, discutir questões do déficit social no nosso país, que ele existe, que ele precisa ser combatido. Esse Brasil, que tem gente que fala que, com muito orgulho, que existem vários tipos de Brasil. Não era para existir, né? Era para existir menos tipos de Brasil se existisse menos desigualdade. Por que a edição acabou não aparecendo isso? E se você lá dentro não conversou tanto de política, ou até conversou e acabou não passando isso para o público? É que você acompanhou pelas edições. Pela TV aberta. TV aberta. Mas no pay-per-view, as pessoas que acompanham o BBB falam que as melhores conversas de todas as edições eram as conversas minha, do Marcos e do Romo. A gente debatia o Brasil, o que a gente queria para o Brasil. Né? Eram papos que a gente ficava na madrugada ou quando a gente estava na academia, de visões completamente diferentes. Eu tinha uma visão, o Rômulo uma, o Marcos uma, mas tudo com o mesmo objetivo. Como é que nós vamos fazer para que o Brasil dê certo? Por que o Brasil não dá certo? Nós somos ricos em minerais, nós somos ricos em produção, nós temos talento, nós temos um dos povos mais miscigenados e mais felizes do mundo. Né? Nós temos uma dimensão territorial que se perde, eu acho que é a quarta maior do mundo ou a quinta maior do mundo. Todo mundo que vem para o Brasil se apaixona pelo Brasil, se apaixona pelo brasileiro, e aí a gente vê que apenas o brasileiro não é feliz consigo mesmo. Então a gente ficava debatendo horas e horas sobre o que a gente pensa do Brasil. Né? Então eu falei muito de política, falei muito do que eu penso sobre determinados assuntos que são tabu, inclusive críticas ao meu próprio partido. Né? Em nenhum momento lá dentro eu neguei que eu era do PT, pelo contrário, eu cheguei e falei várias vezes que eu era do PT, mas discordava de alguns erros que aconteceu com o PT, de que nós deixamos o nosso programa de lado para ter uma governabilidade institucional, não uma governabilidade com o povo. Né? Então a gente tinha em 2001 a perspectiva de avançar na justiça social, que a gente avança um pouco, a radicalização com a democracia, que a gente abandona, a gente vai para a governabilidade institucional dentro do Congresso Nacional, e aí é que é a nossa derrocada política e eleitoral, e ao nosso compromisso com a ética. Então, quando a gente tem 3 pilares de sustentação e a gente consegue avançar em um só, e em outros a gente retrocede ou a gente fica estático na política, isso demonstra que a gente não consegue fazer política sozinho no Brasil. Né? Eu vejo muita gente, que você falou dos extremos e tudo mais, as pessoas me colocando... Eu sou de esquerda. O que é ser de esquerda no século XXI? É ser marxista? Não.
ser de esquerda no século XXI, no mínimo, é respeitar a Constituição Federal de 1988. Os direitos e garantias individuais e coletivos. Se a gente conseguir respeitar esse determinado ponto da Constituição, é de um grande avanço para a humanidade e para a sociedade brasileira, né? Mas perguntar, o que é ser de esquerda no Brasil? É defender os direitos humanos? Também. Mas é defender, por exemplo, a justiça social, né? A livre iniciativa. Não tem problema com o capital. Até porque eu vivo sob a égide do capitalismo, né? Agora, eu não posso aceitar que as pessoas me taxem como radical revolucionário. Eu não sou. Eu sou evolucionário. Eu sou reformista, por essência. Eu acredito na evolução do ser humano. E a evolução é uma reforma. Pois bem, você falou da representatividade social. Ela está passando por um momento que, se a gente não tomar cuidado, ela pode ser subvertida. A presidente Dilma, ela debateu em Porto Alegre, na Câmara Municipal, se não me engano, na sexta-feira, que o Luciano Huck estaria fazendo política social de auditório, que isso é muito perigoso. E aí, claro, ideologicamente, quem é muito fã dela acabou entendendo, ela já peitando o Luciano Huck, quem não gosta dela acaba entendendo. Mas o que ela falou, conceitualmente, é muito importante. Porque a política social, e você tem muito isso na questão indígena, ela é feita todo dia. Democracia, e viver em democracia, viver em sociedade é processo. Né? Inclusive, a gente demonstrou nas grandes revoluções do mundo, a francesa, a industrial, depois a revolução marxista na Rússia, a revolução cubana, a revolução que aconteceu no Chile com Salvador Allende, tudo é um processo. Né? As pessoas têm que entender que a democracia é um processo. As pessoas falam assim, porque nos Estados Unidos? Olha, os Estados Unidos elege presidente há mais de 200 anos, Danilo. Quantos presidentes foram impeachmentados nos Estados Unidos? Acho que 1 ou 2. 2. Em 200 anos. No Brasil já temos 2 em 30 anos de democracia. Sim. Um com indícios de corrupção, que foi o Fernando Collor, e uma por causa de uma terminologia jurídica, administrativa, que é a tal das pedaladas fiscais, que nada mais é do que remanejamento. Né? Eu trabalho com orçamento, você sabe que eu dei assessoria na Câmara Municipal, e a tal o remanejamento e os créditos suplementares. Algumas coisas são autorizadas pelo próprio orçamento. Né? Eu vejo assim, por exemplo, que as pessoas têm todo o direito de não gostar da Dilma. Não, eu não votei nela, acho um absurdo o que aconteceu. E agora você imagina se isso vira jurisprudência, acho que graças a Deus virou. Cara, governador, prefeito não vai ter mais segurança jurídica para governar. Acabou, né? Termina o mandato. E assim, eu falava, eu depois virei um crítico assíduo do Bernal. Mas por exemplo, eu respeitava o Bernal porque ele foi eleito. Né? O Bernal foi eleito. As pessoas que não se elegeram dentro da sua coligação têm todo o direito de fazer oposição para ele, mas a oposição que compete ao Poder Legislativo é a boa fiscalização dos gastos públicos. Sim. Né? Porque esse é um dos princípios inerentes ao Legislativo: fiscalizar os atos do Poder Executivo e editar boas leis. Né? Agora, aqui o que eles fazem? A oposição, eles querem sangrar o cara, não querem deixar o cara governar, para depois caçar o cara. Então, o laboratório do golpe foi feito aqui no Agora, Campo Grande. Na Assembleia, por exemplo, a gente tem uma Assembleia que é um pouco leniente. Há um bom tempo, ela... A Assembleia do Estado do Mato Grosso do Sul sempre foi leniente, e com todos os governos, inclusive com o nosso do PT. E acaba não tendo esse poder de fiscalização. Qual que é o preço que o interior do Estado, onde tem esse déficit maior de desenvolvimento, acaba pagando? Porque a conta não chega às políticas públicas. Eu morei em Paranaíba, por exemplo, 7 anos. A cidade vivia de investimento federal. Estadual, nos 8 anos do governo do André, eu fui para lá em 2007, fiquei até 2012. Se eu não me engano, teve a construção de algumas casas, teve aquele processo em 2010 que ele precisava se eleger, então ele soltou asfalto para todo mundo, mas uma grande obra de densidade que vai falar assim, olha, vai resolver a vida, vai melhorar a vida das pessoas do interior, nada. Né? A gente não teve ainda, no estado do Mato Grosso do Sul, um governo municipalista, né, que invista no município. A gente tem só 79 municípios, a gente tem uma base territorial enorme. E o que eu vejo
não há investimento do governo do Estado, não há política do governo do Estado. A impressão que eu tenho é que é tudo muito pontual. Manda uma coisinha lá e espera que aquela coisinha resolva. Uma ambulância, através de emenda parlamentar, uma coisinha aqui para a entidade tal, mas política mesmo, política pública que chegue na vida e melhore a vida das pessoas, é pouquíssimo. Eu lembro que, para mim comprar livro na universidade, que eu fiz na universidade estadual, eu tinha que correr atrás da bancada do PT para a gente conseguir emenda para mandar para o UENS para eles comprar livro, para repor livro para a biblioteca. E isso daí, isso é muito interessante você tocar nesse assunto, porque paralelo a isso você tem toda uma estrutura montada, né? Que nem o campus da universidade, ou até alguma empresa que acaba tendo a ousadia de montar um parque no local, ou até pessoas que às vezes resolvem apostar na região. Quer dizer, tem uma condição, só que essa condição ela não é aprimorada, ela não é valorizada, eu acho que talvez pelo poder público. O problema do poder público é imediatismo. Eles querem aqui agora, não sei o quê. Não há planejamento de curto, médio e longo prazo. A administração pública é como se fosse uma administração privada, porém a gente não visa o lucro. A administração pública não visa o lucro. O lucro seria o bem-estar da sociedade e da população. O problema é que a cultura do planejamento ela não tem na administração pública. Por quê? Porque em cada 4 anos a gente muda o gestor. Né? E muda-se o gestor, muda-se toda uma política de concepção de Estado. E isso é ruim, né? Porque nós temos que ver também que o corpo técnico do Estado é efetivo. E essas pessoas é que tocam a política em si, a política pública em si. O governador, na maioria das vezes, ele só autoriza o gasto público. Sim. Né? Então, o que nós temos que trabalhar é com planejamento. Tem que ter planejamento. Olha, última vez que eu vi aqui, teve um projeto que, acho que na época, o Fausto Mato Grosso era secretário de planejamento, e ele construiu um projeto, na época que o Zeca era governador, que chamava MS 2020. Foi um grande debate sobre o que queria para o Estado do Mato Grosso do Sul, e tudo que está acontecendo hoje é fruto justamente dos pilares que foram criados nesse MS 2020. Óbvio que nem tudo saiu do papel, né? Porque até agora já passou três governos, 2 do André e um do Reinaldo, são 12 anos de... Mas foi um processo de enriquecimento do quê? Do debate sobre o que nós queremos para o Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso é importante, né? Eu, por exemplo, eu saí do programa e as pessoas perguntaram quais são os seus projetos. Um dos projetos teve uma entrevista na Ana Maria Braga às 8 horas da manhã do dia seguinte, queria saber o que você ia fazer. E você falou... Eu tenho 2 projetos importantíssimos e assim, não é projeto que eu viso o meu bem-estar. Não, é o bem-estar da sociedade do Mato Grosso do Sul. Que é resolver a questão indígena. Nós precisamos resolver a questão indígena porque não dá mais da sociedade sul-mato-grossense e da sociedade brasileira tratar os indígenas como indigentes, de ser, inclusive, indigno de ser gente. Não, e sem contar que a gente tem uma das maiores populações indígenas do Brasil. A segunda maior do Brasil, mas somos os primeiros em assassinato e morte de indígenas no país. Nós precisamos resolver. Apenas 3% do território do Mato Grosso do Sul está em litígio em busca de demarcação de terra, na maioria de Guarani e Kaiowás, né? O segundo tema, que eu acho que é importantíssimo, e eu estou vendo isso muito porque eu estou viajando no Brasil, é essa questão do nosso nome. Ninguém fala Mato Grosso do Sul, Danilo. Ninguém fala Mato Grosso do Sul. Cara, é constrangedor, a todo momento eu tenho que dizer, não, eu moro em Mato Grosso do Sul. Ah, Mato Grosso. A pessoa vira para você, acabou de dizer que é Mato Grosso do Sul, a pessoa fala, Mato Grosso. Quando eu falo, olha, mudar o nome do estado, para estado do Pantanal, estado de Maracaju, estado de Campo Grande, não importa o nome, só não dá mais para ser Mato Grosso do Sul. Na época que isso foi discutido, se não me engano, em 2002... 2003, 2004. Por aí, trouxeram até um publicitário porque aqui. A sigla é CPT. Olha que barbaridade. Aí discutiu essa sigla e falaram que teria um custo enorme para o Estado mudar toda a documentação e tal. Engraçado é que quando muda de governo, muda a documentação, muda a rúbrica, a logomarca. Isso não tem custo. Isso não tem custo nenhum, né? Engraçado, né? Não, e aí o que eu quero fazer o debate. Eu quero ver com os números. Eu sou um cara da racionalidade, eu sou um cara que estuda. Quero saber o seguinte, nós deixamos de arrecadar quantos com o turismo que a gente perde para o estado do Mato Grosso. As pessoas que vêm, os gringos, né, principalmente europeu, que vêm para conhecer o Pantanal. Quantos por cento
conhecem o Pantanal do Mato Grosso do Sul e quantos por cento vão visitar o Pantanal do Mato Grosso, sendo que nós temos a parte territorial de 80% do Pantanal. Está no Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso do Sul. Eu quero saber de economia. Turismo, né? Turismo. Quantos milhares de empregos eu poderia gerar com a venda do nosso maior patrimônio, que é o Pantanal? Óbvio que aí a gente tem o Cerrado, a gente tem a região de Bonito, Jardim, Bodoquena e tudo mais. Mas nós temos, por exemplo, também belezas naturais para o lado da Costa Rica, para o lado de Rio Verde, para o lado de Coxim. Quanto nós deixamos de arrecadar pela confusão do nome? Agora, isso que você falou é até interessante porque poucos governos, e nisso até o governo do PT foi muito bem, encarou essa questão do turismo de uma maneira séria aqui no Mato Grosso do Sul. Outros governos eles trabalham essa pasta, que ela fica numa fundação, vamos tocando, o governo atual parece que o diretor-presidente, ele até tem... Nós temos o governo atual? Ele prometeu um mapeamento, ele prometeu como é que fala? Um plano municipal de turismo patrocinado pelo governo do estado, que funcionaria, e eu não vi nada sem papel até agora. Danilo, todo respeito da boa, eu sou uma pessoa que eu analiso muito os governos. Esse governo do Reinaldo, para mim, é um governo inexistente. Me desculpa, mas água com açúcar? Pior, né? Não tem nem açúcar, né? Porque açúcar é doce, né? Ali nem doce não é, porque, cara, ele não mostrou para que veio. Ele falou na campanha que ia fazer horrores, ia construir 7 hospitais. Não vi construindo nenhum, mas eu estou vendo ele dar dinheiro para a Caravana da Saúde, para aquela associação dos agostinianos, para caramba. Que essa fundação é a mesma que toma conta dos hospitais em Minas Gerais, quando o Aécio era governador, em São Paulo, e agora está entrando no Mato Grosso do Sul, em Goiás. Então, ele só administra questões de saúde em governo do PSDB. Eu não vi ainda para que veio o governo do Reinaldo. Mas, e a crise? A crise não travou esse governo? Que até muito se fala na mídia, a crise, e eles podem também usar essa questão como uma referência para esse desempenho que foi um pouco tímido. Danilo, tudo para o gestor público é crise. Então é crise financeira, é crise de pessoal, é crise administrativa, tudo é crise, menos a crise de identidade. A crise do discurso fácil na época da campanha, a crise ética, né, de você prometer uma coisa e você entregar outra. O problema do Reinaldo é que ele não toma decisão. Ele é um governador que não toma decisão. Ele tem uma equipe que é muito ligada ao agronegócio e acha que governar é só governar para o agronegócio. Não tem crise financeira no estado do Mato Grosso do Sul, nós somos um estado superavitário. Né? Nós temos uma arrecadação e temos um dos estados mais modernos do país, na questão de arrecadação. Nós não temos problema arrecadatório. Né? Eu, inclusive, esse ano, provavelmente deve estar entrando na Assembleia Legislativa a LDO, para o ano que vem, aí depois vai entrar LOAS, eu vou acompanhar. Eu fazia isso no governo do Bernal e no governo do Gilmar Olarte e vou começar a fazer agora no do Reinaldo e vou acompanhar a execução financeira do orçamento. Né? Porque não dá mais, por exemplo, o funcionário público está 3 anos sem aumento de salário. Está tendo bonificação de R$200 por ano. E aí o cara vai e me faz um aditivo para gastar 100 milhões com propaganda. Que crise é essa, então? Agora, por exemplo, na Assembleia, foi até bom se tocar, na Assembleia, no discurso de posse do nosso governador, ele falou que seria um governador com muito trabalho pelo interior, mais do que já aconteceu em toda a história do Mato Grosso do Sul. Houve o aumento dos impostos no ano seguinte, e, no entanto, como que você vê esse interior? Porque o interior seria até fácil de mostrar resultado, que por poucas situações você gera uma transformação grande. Mas isso não acabou não ocorrendo. Sem contar que boa parte dos representantes nossos na Assembleia vieram do interior. Você tem poucos deputados ali que conseguiram a base eleitoral, chegar lá com a base eleitoral dele principal sendo Campo Grande. O Mato Grosso do Sul, ele é um estado que a maioria das pessoas ficam erradicadas em Campo Grande, mas sua base eleitoral é do interior. O que acontece é que o interior, qualquer obra, pequeno, médio e grande porte numa cidade do interior faz a diferença, né? Ajuda muito. A crise afetou mais os municípios do que o estado. Os municípios dependem muito dos repasses constitucionais do governo federal.
e houve uma queda de arrecadação fruto de políticas compensatórias a partir de 2009, com a questão do quando houve aquela crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos. E o que aconteceu? O ex-presidente Lula, o que ele faz? Ele começa a fazer renúncia fiscal, IPI, vários outros impostos que incidem sobre o recurso montante que vai para o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. Mas na questão do Estado, aqui no Mato Grosso do Sul, a arrecadação é superavitária. Né? Isso é só você pegar um pouco, olhar o que você arrecada, o que você gasta, isso é perfeitamente, você vê, é visível. Agora, o problema desse governo é que eles não sabem o que querem nem para onde vai. Esse é o problema deles. A base desse governo é a mesma base do André. Se você perceber lá, PSDB e PMDB sempre foram irmãos siameses aqui no Estado e continua sendo. Tanto é que o Mock não é à toa que é presidente da Assembleia. Né? Se você vê que o Reinaldo estava mais preocupado em eleger prefeitura do que resolver os problemas da sociedade em si. Não construiu nenhum hospital, aumentou imposto, não deu aumento de salário para os servidores, não construiu e não apresentou para a sociedade nenhum programa social de relevância. Não tem. É um governo que faz mais do mesmo. Agora, partindo desse princípio, que o governo não foi aquilo que se prometeu e acabou não sendo muito eficiente. O PT, como alternativa, mesmo diante de toda essa situação que acabou a Lava Jato trazendo, que gerou menos eleições de representantes do PT, agora já em 2016, ele tem como se postar como alternativa? Eu te pergunto com duas frentes. O PT está vivo e tem um Brasil que ele não está na rua porque ele também não está se sentindo representado com esses movimentos, que é o cara da Belina, é o cara do assentamento, é o cara que ele teve o acesso e agora estão botando em risco ele, ou realmente não, a situação está complicada, a imagem está arranhada, mas ainda tem a alternativa de recuperar e se apresentar como alternativa. E na democracia o legal é isso, é você ser uma alternativa e renovar, porque também não dá para você condenar um partido e extinguir uma ideia, porque a ideia ela está ali para poder encontrar vida nas pessoas. Você é um exemplo disso, há outras esferas de renovação do PT também aqui no Estado, e tem muita condenação que ela vem e ela acontece de uma maneira muito precipitada, né? O caso da máfia da publicidade é um exemplo disso, né? Sim. O ex-governador Zeca do PT foi condenado publicamente aí pelas pessoas, muita mídia acabou atacando, depois ele ganhou na justiça disso, depois passou o tempo e ele foi absolvido. Mas aí depois passa o tempo, demora, né, para resolver, demora para condenar, demora para poder ratificar isso. Primeiramente, Danilo, eu acho que é o seguinte, o PT sofre uma das perseguições ou de um politicídio. Politicídio é quando a gente quer matar, exterminar um setor da política. Né? O problema não é só Lava Jato. Né? O problema é que a Lava Jato, todos os partidos estão envolvidos em corrupção no Brasil. Caixa 2, que na realidade são Caixa 2, né? Que é o dinheiro não contabilizado para a campanha política. Todos estão envolvidos, desde o PT ao PSDB. Todos. Né? O problema é que fala-se muito do PT e pouco do PSDB. Né? Outro erro, o PT usar essa lógica para fazer campanha. Esse foi um erro. Né? Segundo erro, não pedir desculpa à sociedade brasileira. PT, o Lula, o presidente nacional do PT, a Dilma, devia chegar e falar assim: olha, sociedade brasileira, me desculpa, nós erramos, nós não vamos errar mais nesse ponto. Nesse ponto nós não vamos errar mais, porque nós vamos apresentar uma reforma política, nós vamos fazer isso. Nós vamos cristalizar e botar transparência na questão dos gastos de campanha eleitoral. Não. Mas qual foi a escolha dos dirigentes do PT? O PSDB também fez. Cara, eu não posso dizer para minha mãe que eu não vou apanhar porque eu comi um pacote de bolacha, dizendo que o meu irmão também comeu um pacote de bolacha, sabendo que eu não poderia comer o pacote de bolacha e usar porque o meu irmão errou para justificar o meu erro. Não.
Né? O que faltou no PT, e aí uma das críticas que eu faço, é a humildade para pedir desculpa. Aproveitar que existe o canal ainda, que existe ainda quem queira ouvir e entrar direto nessa linha. E dizer, olha, nós erramos. Nós erramos porque a lógica de campanhas eleitorais no Brasil sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? O nosso erro foi ter entrado nesse barco também. Nós não deveríamos ter feito isso. Como nós fizemos, estou pedindo desculpa para a sociedade brasileira, estou pedindo desculpa e nós vamos resolver esse problema. Não, ele ficou jogando, o cara também faz, o outro também faz, o outro também faz. Né? E isso daí é muito ruim na política. Cara, imagina se o Lula tivesse ido para a televisão, num programa eleitoral do PT, e dito para a sociedade, olha, meu partido e nossas candidaturas errou. Por causa disso. Cara, não tenho dúvida que esse extremismo, no mínimo, tinha diminuído uns 30%, 40%. E poucas figuras no Brasil conseguiriam quebrar esse extremismo como ele, né? Porque ele consegue, né? E aí, por exemplo, Mato Grosso do Sul. O PT daqui do Mato Grosso do Sul, ele tem que saber o que quer. Qual é o projeto coletivo que o PT do Mato Grosso do Sul tem para o Mato Grosso do Sul? Não é assim, nós vamos lançar o Zeca. Não, lançar o Zeca, tudo bem. Mas qual é o projeto por trás do Zeca, ou por trás da minha pessoa, ou por trás da pessoa do Pedro Kemp, ou por trás da pessoa do Amarildo, ou por trás da pessoa do Bife. Porque o que tornou o Zeca um dia o Zeca foi um projeto. Foi um projeto. Nós temos que ter projeto coletivo. E o candidato, ele só é instrumento desse projeto coletivo. Né? Então, primeiro que nós temos que ver, elegemos a nova direção do PT do Mato Grosso do Sul, é saber qual é o projeto coletivo que nós vamos apresentar para a sociedade. Nós somos alternativas, isso não tem dúvida. Né? A gente não ganhou o governo em 2014 porque o Delcídio não foi para a rua. O Delcídio achava que era o governador eleito. Né? Ele, inclusive, em alguns debates, eu chamava ele de ex-futuro governador. Porque ele achava que ele era o governador eleito. Ele chegava em agendas no interior com 3, 4 horas de atraso. Eu vi isso em Hidrolândia. O povo não é bobo, né? O povo não vai falar assim, se o cara, eu não consigo falar com o cara em época de campanha, eu vou falar na hora que ele for governador. E aí o Reinaldo fez muito bem. O Reinaldo atendia todo mundo pelo celular. As pessoas ligavam, ele atendia. E ele conversava com as pessoas. Né? E isso é muito bacana. Eu vi isso porque eu viajei na campanha do Delcídio, eu era coordenador da campanha do Ayashi, que inclusive saiu do PT também. Eu viajei 38 cidades. 38 cidades. A maior dificuldade que a gente tinha com a campanha do Delcídio ninguém consegue falar com o Delcídio. Os assessores não deixam ninguém conversar com o Delcídio. E aí o que aconteceu? Houve a desesperança. Né? A desesperança no eleitor, ela é tão fundamental como estrutura de campanha. É você trabalhar com o imaginário das pessoas. As pessoas, o brasileiro quer tocar no político, ele quer conversar com o político, ideias, né? Quer saber as ideias, quer tirar uma foto, né? E o Delcídio não fez isso. Vale lembrar isso que você está falando, tem muito consistência, porque foi a eleição que foi recorde de abstenção. A vontade de não votar ou de não participar acabou sendo tão grande, e talvez ele poderia ter colaborado para ser menos, e se fosse menos teria mudado a diferença de votos, mas a gente teve recorde. Eu mesmo, eu lembro naquela época que, olha, umas 10 pessoas que estavam no meu ciclo social, 8 não votaram. Pois é. Ainda mais quando tinha que ir numa cidade próxima, viajar para votar. Eu não votei no primeiro... Não, eu justifiquei no primeiro turno. Porque eu votava em Paranaíba e eu estava coordenando a campanha aqui de Campo Grande. Então eu não votei no segundo. No segundo turno fui votar. Mas o que eu via foi muito isso. É a falta de rua, pé no chão, né? Ter garra, fibra, para pedir voto na rua. O voto está na rua, não está na rede social, não está na televisão. O cidadão que vai votar em você, ele é aqui, palpável, de carne e osso, ele quer conversar com o candidato. E aí, se o candidato não faz isso, ou se faz e chega com 4 horas de atraso, ele desprestigia o seu principal comprador. Né? Porque o eleitor compra a ideia do candidato. Né? E quando o candidato não trata com carinho, não trata com amor e não dá uma resposta ao seu eleitor, acontece isso. Para fechar essa questão da representatividade, uma andorinha só não faz verão, mas você ter uma andorinha diferente já ajuda bastante a mudar as coisas. Se você é candidato ano que vem, pensa em ser, vai colocar o seu nome à disposição, e o que uma bancada, às vezes, que ela acaba destoando da ideia
de que toda uma casa de leis tem, ela pode fazer. O PT são 3 hoje em dia, e aí você tem toda uma estrutura na Assembleia que... 4 na Assembleia. 4 na Assembleia. Errando. Que às vezes age diferente do que a bancada do PT faz, mas pelo menos a bancada do PT ela marca um território. De repente a gente não sabe quantos vão ser na próxima, né? Mas assim, qual que é o sentido de deixar às vezes ali uma marca ou um pensamento vivo na presença de alguém que está representando uma ideologia, um partido ali? E se você pensa em de repente concorrer a um espaço desse em 2018? Olha, Danilo, eu vou para o Big Brother por 2 situações. Óbvio que 1,5 milhão seria consequência de todo o jogo. Bateu na trave. Bateu na trave. Mas eu não vou. O objetivo central não é 1,5 milhão. O objetivo central era maximizar a minha imagem e amplificar minhas ideias. De que é possível fazer política no Brasil sem ser cooptado pelo sistema financeiro e pelo sistema empresarial. Eu uso esse espaço, fico 72 dias em rede nacional. E quem me acompanhou, por exemplo, pelo pay-per-view e pelas redes sociais, via que a todo momento eu politizava o debate sobre o Brasil. Eu vou colocar meu nome à disposição para o PT, para que eu possa ser uma alternativa de um projeto coletivo no PT. Se eu vou ser candidato a deputado federal, senador, governador, aí o PT é que vai decidir, né? Eu tenho dito que eu já falei algumas vezes, se o Zeca for candidato ao Senado, eu vou colocar meu nome à disposição para disputar o governo. Se o Zeca for candidato ao governo, eu vou colocar meu nome para debater ao Senado. E se lá na frente o PT entender que eu não tem outras pessoas mais capacitadas do que eu para ocupar essas vagas, eu saio candidato a deputado federal, mas o que eu estou fazendo antes de tudo? Conversando com as pessoas. Conversando com pessoas que de alguma forma me conhecem ou que me apoiam, para ver qual é o melhor projeto em que o Mamão pode representar essas pessoas. Né? Eu acho que é mais importante isso. Eu sou apenas uma figura de representação. Né? Eu não vou ser uma pessoa que vou chegar em determinado espaço público ou espaço de poder e dizer que o mandato é meu. Não, o mandato é um mandato coletivo. Eu não fui eleito só com o meu voto. Eu fui eleito com uma gama de votos que é muita gente. Então eu quero fazer sempre no coletivo as coisas. Então eu me coloco à disposição do PT. Eu já estou viajando no Estado. E vai ser pelo PT? Não, claro, eu tenho 22 anos de filiação no PT. Né? Esses dias foi muito engraçado, um cara me parou na rua e, Mamão, não sei o que, você tem que ser candidato, mas não dá pelo PT. Aí eu brinquei com ele, ele estava no trânsito, ele deu a volta, e um cara de classe média alta aqui de Campo Grande. Ele deu a volta, ele parou o carro para a gente conversar. E aí ele pegou e falou, mas você tem que sair do PT. Eu falei, não, tudo bem, eu saio do PT, agora me fala um partido sério para mim se filiar. Ele não tinha resposta. Ele não tinha resposta. Eu falei, tá vendo? O problema não é o PT. O problema em si são os partidos. Por quê? Porque os partidos são feitos por pessoas. Então eu prefiro lutar e disputar o meu partido do que ir para outro partido e chegar lá a ter vícios piores do que os meus. E melhorar, né? Arrumar o seu partido. Sim, porque partido, as pessoas têm que entender que são feitos de pessoas. O PT tem 1,5 milhão de filiados. 1,5 milhão. 30, 40, 50 pessoas no PT cometeram erros. E aí 1,5 milhão vai ser penalizado por causa de um erro da direção, ou por erro de um candidato, ou por erro de um... Não, o PT é muito maior do que isso. O PT é o maior partido da América Latina. Então, é um partido importante para a democracia brasileira. E aí não dá para a gente ter o politicídio de achar que a gente tem que exterminar o PT. E isso, inclusive, a mídia tem que entender que o PT é importante, inclusive, para a mídia. Né? Porque eu vejo... inclusive esse discurso de ódio, ele é semeado na própria imprensa. Quando a imprensa ela não é imparcial, quando ela não coloca os fatos na balança da justiça e noticia, fala assim, olha, o PT fez caixa 2, mas o PSDB fez a mesma coisa. O Lula, não sei o que, tal coisa, mas o Serra e o Aécio também fizeram essa mesma coisa. É nosso dever o equilíbrio. Né? O equilíbrio. Tentar, né? O equilíbrio. Então, eu, por exemplo, eu tenho convite para sair candidato pelo Rio de Janeiro e por São Paulo. Isso já estou sendo assediado por 2 estados fora eu quero disputar pelo Mato Grosso do Sul. Aqui é meu estado, foi aqui que eu me fiz, eu devo muito à sociedade sul-mato-grossense. E eu estou andando no Mato Grosso do Sul, cumprindo minhas agendas, devolvendo
o carinho todo que eu recebi da sociedade sul-mato-grossense, porque de fato eu estou percebendo que quando as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, cara, você me representa, você representou muito bem o nosso estado, né? A gente tem orgulho de você, e isso é muito maravilhoso, isso é gratificante. E agora, imagina se eu consigo ter uma representatividade política e as pessoas falam assim, olha, eu tenho orgulho do Mamão como político, eu tenho orgulho do Mamão como deputado federal, ou como senador, ou como governador. Isso é muito legal. Orgulho de ter aquele canal de debate, aquela vazão para alguma solução. E eu não sou um cara extremista, eu sou um cara do diálogo, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito nos meios do processo, né? A política não é feita do extremo da esquerda e do extremo da direita. Ela é feita das conversas, do diálogo que chega aqui, na convergência. E tem gente que compara muito a iniciativa privada com a política, fala que é o momento dos gestores e tal. E nem na iniciativa privada tem fórmula pronta. Não existe. Ninguém tem fórmula pronta. Na realidade, a democracia só se aperfeiçoa, só cresce e só melhora com o debate político, respeitando os dois lados. A sociedade participando e cobrando dos seus representantes, porque nós somos empregados de vocês quando a gente tem um mandato eletivo ou quando, inclusive, como passamos num concurso público. Vocês têm que nos cobrar, porque o que eu vejo também é que a sociedade brasileira endeusa demais os políticos, né? Coloca os políticos num andor ou num patamar diferente. Num patamar diferente, e não cara, vocês têm que cobrar, porque se vocês não cobrar, eles acham que eles são dono do mandato. Aí acontece o que acontece. Então, o que eu acho que a gente tem que avançar agora é que a sociedade brasileira tem que cobrar mais os nossos representantes eleitos. Obrigado pela presença, valeu pela conversa, e que talvez essa conversa aqui sirva de um incentivo para que as pessoas conversem mais e discutam e até reflitam o Brasil de uma outra maneira, mais integrada, mais coletiva, mais verdadeira. Fica aí a dica, até a próxima MS em Dia Preview.